Bom, torcedor vascaíno, vambora, né, para mais um vídeo, mais um boa noite gigante deste domingo de Campeonato Brasileiro. Um domingo até muito parado, né? Se nós olharmos aí para as últimas informações do Vasco da Gama, pouco temos a trazer aqui a vocês, então iremos comentar, trocar uma ideia, uma espécie aí de live, né, com vocês sobre este atual momento do Vasco da Gama no Brasileirão e principalmente olhar um pouquinho para o futuro do Vasco. O que a gente pode esperar deste atual momento de Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre jogos, falar sobre esta 13ª rodada e também, é claro, olhar para frente. Como o Vasco da Gama estará no final do Brasileirão. Enfim, torcedor, é assim, um pós-jogo, praticamente, né, um pós-rodada, muito legal, de uma troca nossa aqui neste vídeo. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como a gente sempre faz aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte aí da nossa família. Caso não saiba, estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que sai sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que sai sempre pela parte da tarde. O Boa Noite Gigante, que sai sempre pela parte da noite. Então se inscrevam, compartilhem, ajudem o nosso conteúdo e façam com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso canal através da sua ajuda. Show de bola, Vascão? Vambora, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui, né, então, este Boa Noite Gigante, já trocando uma ideia com vocês sobre esse atual momento de Campeonato Brasileiro. E para falar sobre o Campeonato Brasileiro, temos que olhar para a atual tabela do Brasileirão. A gente, nesse momento, vê, né, após parcialmente os jogos dessa 12ª rodada, um Campeonato Brasileiro, na minha opinião, já muito bem definido, com relação aos clubes que irão disputar por coisas na parte de cima e com relação aos clubes que irão disputar por coisas na parte baixa. Eu acho que, sinceramente, olhando para esta atual conjuntura do Brasileirão, dificilmente alguma coisa vai mudar daqui até a 38ª rodada de Brasileiro. Eu olhando ali para os 10 primeiros, eu creio que nenhuma equipe vai cair de rendimento. Muito pelo contrário, eu vejo um Cruzeiro que talvez no segundo turno possa subir de rendimento. Eu vejo aí um Palmeiras que possa crescer também de rendimento no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Um Atlético Paranaense que eu acho que vai engrenar em algum momento da temporada. Um Bragantino que também vai engrenar em algum momento da temporada. Um Atlético Mineiro que eu também acredito que vai conseguir conquistar mais pontos e sair dessa 11ª posição. Mas eu acho que do Atlético ao Flamengo, dificilmente alguma coisa vai mudar. Eu acho que olhando para a parte de baixo da tabela agora, do 12º ao 20º, eu não consigo enxergar nenhuma equipe dessa parte da tabela que consiga terminar o Campeonato Brasileiro dentro desse top 10 de Brasileirão. Eu acho muito difícil e até com tristeza, porque hoje o Vasco está, né, nessa segunda parte da tabela do Campeonato Brasileiro. E aí a gente olha, né, para exatamente essa segunda parte. E por que eu acho que está bem definido o Brasileirão ainda nessa 13ª rodada? Exatamente por isso. Porque eu acho que Juventude, Criciúma, Cuiabá, Vitória, Vasco, Atlético Goianiense, Grêmio, Corinthians e Fluminense são equipes que não terão força para sair dessa parte de baixo da tabela. E, ao meu ver, não são equipes que vão brigar até a última rodada para não cair. Mas são equipes que vão ficar ali perigando durante todo o restante do Brasileirão. E é triste, ao meu ver. Porque eu vejo um Juventude, um Criciúma, um Cuiabá, um Vitória, um Atlético Goianiense, equipes que com relação a elenco, a grupo, são muito inferiores ao próprio Vasco da Gama e apenas ao Vasco, né? Não apenas ao Vasco, mas como também a Grêmio, Corinthians e Fluminense, mas eu falo de Vasco, então, ao meu ver, são equipes menores do que o clube que a gente torce. E é ruim para nós vermos que o Vasco está atrás dessa equipe. O Vasco hoje está a 5 pontos atrás do Juventude, a 2 pontos atrás do Criciúma e do Cuiabá e do Vitória, e é empatado em número de pontos com o Atlético Goianiense. Com esse jogo que ocorreu hoje, né, acabou de terminar inclusive entre Grêmio e Fluminense, vai ser muito difícil para o Vasco da Gama sair dessa zona do rebaixamento. Amanhã, às 8 horas da noite, salvo engano, Palmeiras e Corinthians se enfrentam, um jogo que estará acontecendo dentro do Allianz Parque. O Corinthians é uma equipe que vem muito mal no Campeonato Brasileiro. Dos últimos 5 jogos são 4 empates e 1 derrota. Então não consigo ver o Corinthians amanhã vencendo o Palmeiras dentro do Allianz Parque.
Então, muito provavelmente, o Vasco vai conseguir terminar mais uma rodada fora do Z4, o que é, de fato, muito bom. Mas o quanto antes, o Vasco precisa também sair dessa situação. E é muito louco, é muito, inclusive, ruim, porque esse momento do Vasco da Gama passa muito por uma falta de planejamento dessa equipe e dos erros que o Vasco cometeu durante todo esse ano de 2024. Erros nas contratações, como a gente pontuou muito nos nossos últimos vídeos em comparação ao jogo de ontem. O Vasco não venceu o Botafogo não apenas por uma questão tática, na minha opinião, mas, aliás, por uma questão técnica, mas principalmente por uma questão tática. O Botafogo ontem conseguiu empatar com o Vasco São Januário, porque tem um elenco melhor, a gente viu isso nitidamente nas substituições. Enquanto entrava no Botafogo Patrick de Paula, Oscar Romero e alguns outros jogadores muito qualificados, né? O próprio Danilo Barbosa, um jogadoraço. No Vasco da Gama entravam jogadores que não mudavam o jogo. O Vasco da Gama no segundo tempo colocou atletas como Eric Marcos, que estava esquecido há tão pouco tempo, Juan Esforça, que também estava esquecido há tão pouco tempo. Então são jogadores que não mudam o Vasco da Gama. E são esses atletas que o Vasco hoje tem à sua disposição para o Campeonato Brasileiro. E, meu amigo, isso é uma falta de planejamento para a composição de grupo. E é exatamente por esse motivo que o Vasco se encontra nessa posição. Mas não apenas uma falta de planejamento na construção do elenco, mas uma falta de planejamento do ano de futebol do Vasco. Porque a gente vê um Vasco que entregou pontos para duas equipes que estão próximas, nesse momento, na zona de classificação. O Fluminense é um clássico. O Fluminense só tem uma vitória no Campeonato Brasileiro e foi, inclusive, contra o Vasco. Um clássico, inclusive, ficou marcado, não sei se vocês lembram, por um erro da arbitragem, né? No caso, o Paulo Henrique Ganso era para ter sido expulso enquanto o jogo ainda estava 1-1. Talvez o Vasco da Gama venceria aquela partida se o Ganso tivesse sido expulso. Um pênalti não marcado também no jogo. Uma mão na bola do Manuel dentro da área em que o juiz manda seguir e o VAR não chama. Então a única vitória do Fluminense ainda neste Campeonato Brasileiro foi uma vitória roubada. Era para o Fluminense estar com 3 pontos nesse momento e estar ainda pior dentro da zona de classificação do Brasileiro e o Vasco automaticamente com 14 pontos. Mas o Vasco entregou pontos para um Fluminense muito fraco à época do Diniz. O Vasco entregou pontos para um Criciúma em São Januário na goleada sofrida pelo placar de 4-0 com Ramon Dias. E o Vasco entregou ponto para o Juventude. Na quarta-feira retrasada, no jogo que aconteceu em Caxias do Sul, onde tínhamos como técnico o Álvaro Pacheco num trabalho tenebroso. E o Álvaro Pacheco do Vasco prejudicou o Vasco da Gama. E é por isso que eu falo de planejamento. O Vasco trouxe um treinador que não conhecia o futebol brasileiro, que automaticamente e naturalmente teria um tempo de conhecimento do futebol brasileiro até ingressar um trabalho decente no mínimo. Isso demorou a acontecer tanto que o Vasco não conseguiu ter paciência. E o Vasco não tinha tempo de esperar o tempo do Álvaro Pacheco. Então foram erros de planejamento. Se o Vasco tivesse vencido o Criciúma em casa, tá? Em São Januário, o Criciúma teria 10 e o Vasco teria 14. E se o Vasco tivesse vencido o Juventude em Caxias do Sul, que não é uma tarefa difícil, até porque para quem viu o Vasco e o Juventude sabe muito bem que eu tô falando, porque o Juventude não jogou absolutamente nada naquela partida, o Vasco hoje teria 17 pontos. Estaria ali, talvez, na 12ª colocação local hoje que o Juventude se encontra, e próximo da parte de cima da tabela. Então, assim, o Vasco entregou pontos bobos, o Vasco se planejou mal para a temporada com relação à chegada de Álvaro Pacheco, a falta de contratações, e hoje se encontra nessa situação, e terá pela frente jogos decisivos exatamente para sair desse momento. O Vasco, hoje do técnico Rafael Paiva, terá a sequência mais fácil do Campeonato Brasileiro, e na minha opinião a sequência mais importante, que é a sequência para fechar o primeiro turno de Brasileirão. O Vasco terá 5 jogos, ou aliás, 6 jogos para fechar o primeiro turno. Desses 6 próximos jogos do Vasco da Gama, 3 jogos, ou aliás, 4 jogos, são contra adversários que estão na segunda parte da tabela. E 3 partidas são contra adversários diretos do Vasco na luta para não cair. Sendo que 2 desses 3 jogos contra os adversários diretos são em São Januário. Então, há uma obrigação de vitória. O Vasco tem um jogo agora, nessa quarta-feira, que é contra um adversário difícil, mas como é dentro de São Januário, o Vasco tem a total obrigação de vencer, que é o Fortaleza. O Vasco tem o Internacional, no Beira-Rio. Enfrentará o Corinthians, também em São Januário, numa quarta-feira, dia 10 de julho. Enfrentará o Atlético Goianiense, um jogo contra um adversário direto na briga pela permanência. E ainda enfrentará Atlético Mineiro e Cuiabá. Cuiabá em São Januário, Atlético em Belo Horizonte. Então o Vasco terá 6 jogos. São exatamente 18 pontos em disputa. Olhando para a tabela do Campeonato Brasileiro, o ideal é o Vasco terminar esse turno com 22 pontos. 22. Como eu acho muito difícil o Vasco conquistar dos próximos 18 pontos que virão pela frente, né? O Vasco, para fechar esse turno com 22, teria que conquistar 11. Ou seja, teria que vencer 3 jogos e empatar
2 e perder 1. Ou seja, um aproveitamento muito grande que o Vasco não conseguiu ter até o momento, ou caso não vencer esses 3 jogos, vencer 4 partidas e perder uma, né? Então assim, aliás, vencer 4 partidas e perder as 2. É uma missão difícil, não é uma missão impossível não, porque o Vasco hoje desempenha um bom futebol. Olhando para a tabela, eu acho que vencer o Corinthians em São Januário é algo normal, que pode acontecer. Vencer, né, a equipe do Cuiabá em São Januário pode acontecer. Vencer o Fortaleza em São Januário também pode acontecer. E vencer o Atlético Goianiense em Goiânia também é algo que pode acontecer. O Vasco terminando com essas 4 vitórias nesses próximos 6 jogos, terminaria esse primeiro turno de Campeonato Brasileiro com 23 pontos. E aí seria perfeito, na minha opinião, terminar esse turno com 23 pontos. Que o Vasco termina exatamente com a metade dos pontos necessários para a permanência, de acordo aí com a média, né? Para aquelas equipes que não caem, 45 é o tal do número mágico. Então o Vasco terminaria esse primeiro turno com 23 pontinhos, chegaria no segundo turno mais calmo, com reforços, caso de Coutinho, caso do Souza, caso do Alex Teixeira, caso do Emerson Rodrigues, e talvez com esses jogadores à disposição, o Vasco conseguiria ter um retorno muito melhor. Um retorno com pontos suficientes para estar longe da zona do rebaixamento, mas acima de tudo um retorno com bons jogadores para fazer com que o Vasco conquiste muito mais pontos, né, na segunda parte do Brasileirão. Eu acho que o Vasco não tem equipe para cair. Eu não queria ver novamente o Vasco nessa situação do Campeonato Brasileiro. Como a gente vem comentando muito com vocês, o Vasco é um time limitado sim, mas o Vasco, na minha opinião, tem uma equipe melhor que o Vitória, que o Cuiabá, que o Criciúma, que o Juventude, que o próprio Atlético Goianiense. Não é para estar nessa situação, a gente viu isso quando o Vasco enfrentou um São Paulo, que hoje venceu o Bahia. O Bahia que a gente foi amassado na quarta-feira, principalmente quando tínhamos -1 no primeiro tempo de jogo, hoje São Paulo venceu pelo placar de 3-1 no Morumbi, amassando o próprio Bahia. Foi 3-1 para o São Paulo no Morumbi. 3-1. Sendo que o jogo, o São Paulo foi muito superior. Uma partida que o São Paulo termina a partida com 10 finalizações do gol do Bahia, com jogadas muito bem mais marcantes, assim, que realmente fizeram com que o São Paulo terminasse a partida com a maior possibilidade de vitória. E esse mesmo São Paulo foi a equipe que o Vasco venceu pelo placar de 4-1 em São Januário. Então o que eu quero dizer sobre isso? Eu não estou falando que porque o Vasco venceu o São Paulo a gente tem que balizar o campeonato, o ano do Vasco a partir dessa vitória. O que eu estou querendo dizer a vocês é que o Vasco tem um elenco para não estar nessa situação. Não estar nessa situação. Então acho que se ajeitar um pouquinho a casa, o Vasco dá uma respirada. E na minha opinião, se não terminar com 23, 22 pontos, temos 6 jogos pela frente. Vencendo desses 6 próximos jogos pela frente, 3 pelo menos, já tá ok. A gente termina o primeiro turno com 20 pontos, muito diferente do ano passado. Muito diferente do ano passado. O Vasco no ano passado ele termina o turno do Campeonato Brasileiro muito mal. Muito mal. Salvo engano, o Vasco termina o primeiro turno do Brasileirão com apenas 12 pontos, salvo engano. 12 pontos foi a pontuação que o Vasco da Gama terminou o primeiro turno do ano passado. É pouquíssimo ponto. E aí foi o momento que o Ramon Dias chega, consegue mudar tudo, né? E fazer com que o Vasco permanecesse na elite do futebol brasileiro. Aliás, o Vasco termina o primeiro turno com 16 pontos, perdão. Pouquíssimo ponto. E vira muito a chave, né? E consegue se recuperar a ponto de permanecer na elite do futebol. Então, assim, essa é a hora, esse é o momento. O Vasco tem uma tabela tranquila. Enquanto isso, os adversários do Vasco dentro da tabela do Campeonato Brasileiro estão muito mal das pernas. A gente vê um Fluminense que tem 5 derrotas consecutivas. Assim, um Fluminense que vai ter jogos muito duros também pela frente. Fluminense que vai enfrentar agora o Internacional. Depois do Inter, o Fluminense enfrentará ainda a equipe do Fortaleza, lá no Nordeste. Aí enfrenta o Criciúma no Heriberto Rilson, que não é um jogo fácil. Aí enfrenta o Atlético Paranaense. Enfrenta o Cuiabá em Mato Grosso. Enfrentará o Palmeiras no Maracanã, mas é o Palmeiras. E enfrenta o Bragantino em São Paulo. Então, assim, é só pedrada para o Fluminense, porque eu não acredito que o Fluminense vai ter força para se recuperar. Para mim, nesse momento, meu amigo, dia 30 de junho, às 7 horas da noite, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Fluminense é um clube que está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Por tudo que acontece fora de campo. O título que o Fluminense ganhou no ano passado foi um título cagado. Cagado. Achou. A Libertadores que se encontrou com o Fluminense. Não foi o Fluminense que se encontrou com a Libertadores. Assim, um título conquistado sem planejamento nenhum. É um Fluminense que conquistou assim, na sorte. Me desculpe, na sorte. Não conquistou o título por mérito de gestão, mas por um achado, por conta do grande trabalho à época do Fernando Diniz, que inclusive montou o grupo para ele. E o grupo estava nas mãos dele.
E a saída do Diniz desmoronou um grupo, uma péssima solução que o Fluminense achou para tentar livrar o clube dessa situação foi a demissão do Diniz. Então, assim, o Fluminense, para mim, hoje já é um clube rebaixado. Eu acho que o Grêmio vai sair dessa situação, o Grêmio não vai ficar aí até o final. O Corinthians vai perigar até o final para não cair. Eu acho que equipes como o Vitória, o Criciúma, o Juventude, eles vão cair mais. Eles não vão conseguir se manter aí também um pouquinho acima da zona. Eu acho que Fluminense, Corinthians, Atlético Goianiense, Vasco, Vitória e Criciúma serão as equipes que vão brigar aí até o final. Eu espero que o Vasco não esteja. Acho que se o Vasco terminar esse primeiro turno com seus 20 pontinhos, vai ter aí um final de Campeonato Brasileiro um pouco mais tranquilo do que o ano passado. Mas também é ver as cenas dos próximos capítulos. A gente não costuma fazer isso, mas eu resolvi trazer esse pós-rodada, né? Esperar aí os próximos resultados, as próximas partidas, que muita coisa ainda vai rolar embaixo dessa ponte. A gente fica por aqui. Esse foi aí esse pós-rodada, pós-13ª rodada de Campeonato Brasileiro, uma breve análise, uma breve troca com vocês. E contamos aí com o seu like, com o seu joinha, com o seu gostei, com a sua ajuda aqui no nosso canal. Show? Se curtiu o vídeo, deixa aí nos comentários que talvez a gente possa fazer isso sempre após o término de rodada do Brasileirão. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.